que acontece? Para a gente poder falar disso, uma coisa que eu sempre falei muito é que dinheiro não tem nome. No nosso caso, tem. Tá? A gente vai classificar basicamente tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra é receita. Pior que foi um saco, né? Porque eu estava com a apresentação toda pronta. Lá na frente, quando eu falo de receita de drink, eu tive que mudar o nome para não confundir. Aí eu botei ficha técnica. Mas assim, eu preciso me adequar a isso. Então, nesse caso, receita, estamos falando de dinheiro. Todo dinheiro que entra, tá, do empreendimento é uma receita. Todo dinheiro que sai, ele pode ser uma despesa, ele pode ser um custo ou ele pode ser um investimento. Tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar com despesa e com custo e receita, que são, em contabilidade, no Pouco Nerd, são contas de resultado, tá? E não contas patrimoniais. O investimento, todo dinheiro que eu coloco, por definição, eu espero ter um retorno, e já despesa e custo e receita é de resultado. Eu vou estar recebendo, vou estar pagando, vou estar fazendo esse movimento. Então, agora vamos falar custo e despesa, fixo e variável. Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é a seguinte. Custo é tudo aquilo que está relacionado à produção. Se eu produzo, se esse dinheiro que eu gastei, ele está relacionado à produção, ele é custo. Se esse dinheiro ele não está relacionado à produção, ele é despesa. Então produziu é custo. Todo o resto, venda, administração, é despesa. Ele é fixo ou variável. Então eu tenho custo fixo e custo variável. Alguns autores falam custo direto e indireto. Aqui a gente vai usar fixo e variável. Custo fixo e custo variável, a produção. Essa é a parte mais importante. Que é custo variável, são dois. É mão de obra direta, matéria-prima. Por quê? Quando eu pego matéria-prima, imagina que eu esteja fazendo eu tenho que mudar agora, vamos falar de drink. Eu estou fazendo um mojito, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Cada mojito leva 50 ml de rum. Se eu vendi um mojito, eu consumi 50 ml de rum, 10 mojitos, 500 ml de rum e assim por diante. Ele vai variar proporcionalmente ao que eu estou produzindo e não vendendo. Custo fixo. Eu pago independente se eu estou produzindo ou não. Então, por exemplo, se eu pego um barbeque, eu estou pagando ele está ligado à produção, mas ele é uma pessoa que vai dar apoio ao bartender. Então, ele é um custo, porque ele está ligado à produção, mas ele não é variável, porque eu não consigo alocar aquele tempo ao que está sendo produzido. Despesa fixa e despesa variável. A despesa é fixa ou variável quando ela está em relação à venda. Se eu vendo, eu pago, é uma despesa variável. Se eu pago, independente se eu vendi ou não, ela é uma despesa fixa. Então, por exemplo, se eu pegar os 10% da brigada, se eu fiz uma venda, os 10% ele é obrigatório. Então, é uma despesa variável. A cada vez que eu vendi, eu tenho que pagar aquele percentual. Por exemplo, o imposto. Eu vendi, eu tenho que pagar imposto obrigatoriamente. E ele vai variar sempre proporcionalmente num percentual ao que eu estou vendendo. Despesa fixa. Eu pago independente e não proporcional ao que eu estou vendendo. Então, despesa fixa vai ser, por exemplo, o salário do caixa. O salário do garçom. O garçom ele não está produzindo. Ele, dentro daquela estrutura, ele é um vendedor. Então, quando eu pago ao garçom o salário dele, é uma despesa fixa. Quando eu pago a comissão dele, é uma despesa variável. Quando eu compro um link patrocinado no Instagram, no YouTube, o que for, ele é uma despesa de marketing e é fixa. É muito importante a gente ter isso em mente e agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Custo fixo e variável. Custo variável, como eu já disse um pouquinho antes, é matéria-prima, mão de obra direta. O que é mão de obra direta? É o cara que faz. É o bartender. Ele vai pegar aquele drink, ele vai preparar o drink e para isso ele vai ter um tempo. A gente tem que imaginar
aquele tempo como se fosse um ingrediente. Da mesma maneira que eu coloquei o rum, eu vou colocar 10 minutos de bartender, 3 minutos de bartender, que é o tempo de preparo daquele produto. E aí uma pergunta assim, que uma vez me fizeram numa aula, né, quando eu dei aula nesse curso na Estácio. E aí um cara chegou para mim e falou assim, Leopoldo, mas uma coisa eu não entendo. Por que você está dizendo que mão de obra direta, o salário que eu estou pagando, ele é variável e não é fixo? Porque todo mês eu tenho que pagar o meu bartender aquele valor independente. E eu vou te confessar que naquele momento eu parei e pensei, falei, pô, mas tem razão. Mas o que acontece? A diferença a gente consegue enxergar quando é variável, quando a gente observa, por exemplo, o banco de horas. No banco de horas, eu tenho uma flexibilização de horário, eu consigo chegar e entender que eu deixei de trabalhar 1 hora ou 2, eu vou compensar no dia seguinte. Acontece que a nossa legislação não permite que eu contrate 1 hora. Ela não permite que eu chegue para um bartender e fale assim, olha, eu quero que você trabalhe aqui no sábado 1 hora, 3 horas, 5 horas. Teoricamente pode, até no freelance a gente consegue ver isso de uma forma muito mais clara, mas quando a gente vai estar pagando esse cara todo mês, acontece que eu não consigo contratar em horas quebradas. Ou eu contrato aquelas 144 horas semanais, ou não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e aproveitar todas aquelas horas, tornar ela o mais efetiva possível, para poder aplicar no meu drink. Então, custo variável, matéria-prima e mão de obra direta. Porque ela está, teoricamente, se eu estou produzindo, eu estou vendendo muita coisa, o que vai acontecer? Eu tenho que contratar um outro bloco de horas, eu tenho que contratar um outro bartender para poder atender a essa produção. E por isso ele é variável. E fixo é que está ligado à produção, independente se eu produzir ou não. Então é a mesma mão de obra, como eu citei, do barbeque, a mão de obra do cara que vai fazer manutenção na máquina de gelo, no aluguel que eu pago ali do preste, tudo que está ligado à produção e ele não varia de acordo com o que eu vendi ou não, ele é fixo. Despesa, ele é variável ou fixa de acordo com a venda, conforme eu falei. Então, exemplo de despesa variável é basicamente imposto e comissão lá da brigada. Pode ter mais algum? Pode. Eu, por exemplo, posso estar num shopping e no contrato do shopping tá dizendo lá que eu tenho que pagar 3% do meu faturamento para o shopping. 3% é o quê? É uma despesa variável. Porque eu só vou pagar esses 3% se eu vender. Se eu não vender nada, eu não vou pagar os 3%. Então, é uma despesa variável. Despesa fixa eu pago independente se eu vendi ou deixei de vender. Então, vamos fazer agora um dever. É claro que não dá, já está aí muita gente no negócio, eu vou passar, mas o que eu gostaria é que vocês fizessem esse exercício na mente. Eu vou abrir cada um desses buraquinhos, dessas bolinhas, e eu vou comentar cada uma delas. Então, por exemplo, imposto simples. Ele é uma despesa ou é um custo? Ele é uma despesa, porque eu vou pagar um imposto só se eu vender. Ele não tem nada a ver com a produção. Ele é fixo ou ele é variável? Ele é variável, porque se eu não vender nada, eu não pago imposto simples. Ele está diretamente ligado à venda. O táxi para chegar ao trabalho. Um táxi que eu vou ter para poder levar um cliente em casa porque ele bebeu. Ele é uma despesa ou ele é um custo? Ele é uma despesa, porque o táxi não tem nada a ver com a produção. Ele é fixo ou ele é variável? É muito comum as pessoas estarem me respondendo que é variável. Fala, pô, Leopoldo, cada hora é um preço, ou eu não sei se vai acontecer de eu ter que pagar esse táxi para o meu cliente ou não. Então, ele é variável que pode ou não pode. Não é esse o critério. A gente não tem que pensar se pode acontecer ou não. Ele varia de acordo com a venda? Sim ou não? Variou, é variável. Não variou, é fixo. Então, o táxi é fixo. Salário do pessoal da produção é o quê? É um custo, porque está ligado à produção. Ele é fixo ou variável? Ele é variável, mas pode também ser fixo. Depende do que qual é o papel dele dentro da produção. Se ele é um cara que ele opera uma máquina, se ele é um cara que vai
da manutenção é um salário de produção, mas ele não está desenvolvendo, ele não está fazendo 1 a 1. Então ele vai ser, se ele estiver desenvolvendo 1 a 1, é variável. Se eu conseguir colocar um tempo e um cara bom, um cara ruim, está diretamente ligado à minha produção, de eu conseguir produzir mais ou menos, vai ser variável. Se não, se é um cara que só aperta o botão, um cara que conserta a máquina, eu não consigo colocar aquele tempo naquele trabalho, aí ele vai ser fixo. Salário de administração é uma despesa, porque não está produzindo. É fixo ou é variável? Vai ser sempre fixo. A não ser que eu possa chegar para o meu... legalmente não poderia fazer isso. Mas numa estrutura menor, você pode ter um combinado com o cara o seguinte, olha, você vai entrar aqui, eu vou te dar uma comissão. O que você vender, eu te pago. Se não vender, se você não vender nada, eu não te dou nada, não vou te dar fixo. Conceitualmente, ele é um variável. Né? Variável toda vez que eu vendo, me gera uma obrigação de pagamento. Prolabore é uma despesa fixa. Depois a gente vai falar um pouco sobre Prolabore, que tem muita confusão em cima disso. Marketing é uma despesa fixa. Tudo aquilo que eu pago em marketing, mas pô, Leopoldo, esse mês eu gastei R$1.000 para poder empurrar no Instagram. Eu fiz um cardápio, mas no mês seguinte eu não fiz. Está variando, não importa. Depois a gente vai, um pouco mais à frente, a gente vai abordar como a gente consegue pegar esses desembolsos que não são contínuos, não são recorrentes, e como é que a gente vai colocar isso dentro da nossa estrutura. Mas ele é fixo. Comissão da brigada é uma despesa variável, porque eu vendi, eu pago. Energia elétrica é despesa ou é custo? Depende, aí a gente vai entrar muito dentro do bom senso, igual ao aluguel. Por exemplo, eu tenho dentro do meu ambiente uma câmara fria, 3 geladeiras, eu consumo uma energia assim, gigante, né, para poder manter o material bem acondicionado, e não gasto mais nada. A maior parte da energia que eu pago, ela está ligada à produção. Então, a energia elétrica ela vai ser custo. Mas eu não tenho nada. Eu tenho um salão, eu tenho só um balcão que eu vou entregar, não consumo quase nada de energia. Já o meu salão gigante tem um monte de ar-condicionado, som tocando, eu consumo muita energia do meu salão. Nesse caso, a energia elétrica ela vai ser despesa. E aí é muito mais assim, o bom senso, né? Porque ou você pode dividir, ou você pode falar assim, não, cara, a energia, a maior parte é produção, vou deixar na produção ou na despesa. Mas é importante a gente ter esse conceito em mente para poder classificar um ou outro. Eu deixo aqui fixo ou variável. Pô, mas como é que pode uma energia elétrica ser variável? Não é o nosso caso, mas eu gosto de ilustrar aqui que não existe uma regra. Se eu sou uma empresa que eu faço para-choque cromado, o cromo é o seguinte, eu tenho que colocar o metal dentro de uma liga e eu dou um super choque ali. Na hora que eu dou o choque, esse choque elétrico faz com que o cromo ele agarre naquele metal e ele fica cromado. Então, se eu sou uma empresa que eu estou fazendo metal cromado, é um custo variável, senão é fixo. Imposto é uma despesa com certeza, é variável? Depende. Por quê? O simples a gente viu, ele é variável porque quando eu vendo, eu pago. Se eu não vendo, eu não pago. Mas, por exemplo, eu posso ter o IPTU. Independente se eu vendi ou não, nesse caso, IPTU ele é um imposto, mas ele vai ser fixo e não variável. Um birô de impressão no cardápio vai ser uma despesa, porque não tem nada a ver com a produção, ele vai ser fixo. O contador é uma despesa, porque não tem nada a ver com a produção, está ligado à administração, e vai ser fixo. Então esse é um apanhado muito importante, porque é isso que vai formar o preço.